O Salmo 6 nos traz uma reflexão a respeito da nossa fraqueza, fala a respeito da fragilidade humana, a respeito da nossa sensibilidade. Davi, neste salmo, faz uma oração confessando a Deus as suas dores e as suas angústias. Estes salmos mostra para nós que nós podemos ser sinceros com Deus em nossas orações e que nem sempre as nossas orações serão cânticos de adoração a Deus. Muitas vezes as nossas orações serão de gratidão, agradecimento, de louvor, de aplausos a Ele, mas em muitos momentos da vida nós estaremos fracos, estaremos com a nossa saúde debilitada, estaremos em dúvida se fizemos alguma coisa errada e que estamos recebendo algum castigo de Deus porque precisamos melhorar alguma coisa. E é sobre isso que Davi fala nesse Salmo 6. Nós sabemos que Salmos é um livro que apresenta louvores, orações e cânticos a Deus. Especificamente, o Salmo 6 é uma oração em que Davi pede misericórdia. Lembrando que a palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, onde cordes significa coração. Então, quando eu falo que eu tenho misericórdia de alguém, significa que eu vejo esse alguém e a sua miséria, mas apesar da sua miséria, eu estendo o meu braço e abraço ela para perto do meu coração. Então é isso que Deus faz conosco. Ele olha para as nossas misérias, apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, ele nos abraça e nos traz para junto do coração dele, para nos trazer conforto e para nos trazer consolação. Quando nós lemos o Salmo 6 e vemos a sinceridade, da honestidade de Davi conversando com Deus, falando a respeito da sua fraqueza, nós podemos concluir que nós também podemos ir até Deus e falar para Ele aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos perturbando, tendo o consolo de que Ele, assim como respondeu e confortou a Davi, também nos dá conforto e consolação. Vamos à leitura do Salmo 6, onde Davi faz uma oração e ele faz essa oração da seguinte forma: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aqui um pedido para que Deus tenha misericórdia dele. Ele pede que Deus não o repreenda quando Deus estiver irado. No versículo 2, ele fala especialmente de misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então aqui Davi fala que ele está enfermo. Ele está com algum problema no seu corpo físico. Ele fala: os meus ossos estão perturbados. Nós vamos ver no versículo adiante que ele fala que ele estava com lágrimas em cima da sua cama. Então aqui Davi estava acometido de alguma doença. Talvez Davi tenha pensado: por que eu estou doente? Por que eu estou sofrendo tanto no meu corpo físico? Talvez Deus esteja me castigando. Então eu peço que ele não me repreenda na sua ira e não me castigue no seu furor, mas eu peço que ele tenha misericórdia de mim porque eu sou fraco. E ele pede por cura. No versículo 3 ele fala que até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Quando Davi fala no verso 3, até a minha alma está perturbada, ele mostra que o seu espírito também estava angustiado, ele estava aflito, ele estava incomodado
com aquela situação. E ele faz uma pergunta: até quando? Mas tu, Senhor, até quando? O que nos revela que já fazia um tempo que ele estava passando por essa enfermidade, por essa doença, e ele pede para Deus que traga uma resposta rápida. Ele questiona: até quando eu vou ficar nesse estado? No verso 4, ele pede: volta-te, Senhor, livra a minha alma e salva-me por tua benignidade. Salva-me por tua bondade. Versículo 5: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Quando Davi pede para que o Senhor se volte para ele e diz que não existe lembrança de Deus na morte e que no sepulcro quem te louvará, nós podemos perceber a gravidade da doença de Davi. Nós podemos perceber que ele chegou até a pensar que poderia morrer nessa doença. No versículo 6 e 7, isso fica ainda mais claro. Veja que no 6 ele fala: já estou cansado do meu gemido. Então ele chegou a se cansar de gemer. Quando ele fala de gemido, significa que a enfermidade realmente era grave. Ele diz: toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Veja aqui um exagero de Davi dizendo que as lágrimas dele eram muitas, a ponto dele dizer que ele fazia nadar na sua cama. E no verso 7 ele fala que já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ou seja, Davi fala que a sua doença, a sua situação de saúde fazia com que os seus inimigos aplaudissem, ficassem felizes com a sua situação. E ele estava magoado, pensando: estou aqui doente e pessoas estão esperando pela minha morte. Muitas vezes isso pode ocorrer conosco. Nós podemos ficar em uma situação difícil e as pessoas que não nos gostam podem estar ali aplaudindo e aguardando a nossa queda, o nosso tropeço. Mas Davi aqui toma uma ação, uma atitude. Ele fala no versículo 8: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Verso 9: o Senhor já ouviu a voz da minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Veja que ele faz 3 declarações. Ele fala no versículo 8, na primeira frase: afastem-se de mim os que praticam a iniquidade. E aí ele faz uma primeira declaração: porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Veja que ele mostra a sua fé. Ele está na sua cama, ele está com choro, mas ele fala como quem já acredita: Deus já ouviu a minha voz, ele já ouviu a minha lamentação. Aí, no versículo 9, ele faz mais 2 declarações. Na primeira parte: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele acredita que quando ele abriu a boca e orou ao Senhor, o Senhor já ouviu a sua lamentação, a sua súplica. Ele tem certeza e convicção de que o Senhor aceitará a sua oração. Ele mostra a sua confiança em Deus. E no versículo 10, ele completa a oração, desejando que envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Ou seja, Davi está dizendo que o desejo que eles têm de me ver morto, que o que aconteça seja o oposto, que eles sejam envergonhados e que eles sejam perturbados, que eles voltem atrás e que essa vergonha aconteça num momento, ou seja, que isso aconteça logo, que isso aconteça logo que eu estiver restabelecido. Então a leitura do Salmo 6
nos mostra essa oração e nos revela: podemos expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções diante de Deus, sendo honestos e sinceros. Não precisamos ficar com vergonha de dizer: Deus, hoje eu acordei um pouco triste, hoje eu estou um pouco fraco, hoje eu estou um pouco magoado porque a minha mãe me disse isso, o meu pai me falou aquilo, o meu filho me disse isso, o meu marido me falou aquilo, a minha esposa me falou aquilo, o meu empregador falou aquilo, o meu funcionário falou aquilo, entrou aquele cliente que gerou aquela situação. Tudo o que nós sentimos e passamos podemos levar em oração a Deus, porque Deus está sempre pronto para andar conosco. Deus quer manter uma relação de intimidade comigo, uma relação de intimidade com você, e o rei Davi mostrou que em suas orações, quando ele dialogava e se relacionava com Deus, ele se relacionava de maneira muito aberta, sendo realmente amigo de Deus, falando para Deus sobre a sua situação. E quando ele se viu em uma situação de doença, onde ele estava na cama, com pessoas em volta, seus inimigos, torcendo pela sua morte, ele levou as suas dores a Deus. Ele contou detalhadamente: Deus, ele falou: eu estou cansado de gemer. À noite eu choro demais. Os meus olhos estão consumidos, estão com olheiras de tanta mágoa e eu estou envelhecendo. Deus. E ele pede para Deus a providência. Podemos expressar as nossas emoções e sentimentos diante de Deus. Segundo, nós precisamos suplicar por misericórdia. Deus ouve as nossas súplicas, as nossas lamentações. 3. Nós podemos pedir para que o Senhor nos dê livramento dos nossos inimigos, da situação de angústia, da situação de aflição. Podemos pedir conforto, alívio nas tribulações. O próprio Jesus ensinou para nós, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Aqui, abrindo em Mateus capítulo 7, vamos ver aqui, como nós acabamos de dizer, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E no versículo 8, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E também em Mateus, no capítulo 11, no versículo, aqui no capítulo 11, no versículo 28, nós podemos ler aqui 29 e 30, 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fala a respeito de virmos até Deus, virmos até Ele, porque nos nossos cansaços e opressões, porque Ele nos dará alívio. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é a situação que você está carregando, que você não sabe como dividir essa carga, esse peso que você está sobrecarregado? Coloque como fez Davi em oração. Davi fez exatamente isso no Salmo 6. Ele colocou a sua situação de doença diante de Deus. Ele estava, como ele mesmo falou, cansado de gemer, cansado de chorar. Mas ele levou a questão a Deus. E na sua oração, quando ele conclui dizendo que o Senhor ouviu o meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração.
certamente ele teve a convicção, durante o momento em que orava, que Deus o ouviu e recebeu a sua petição. E no momento em que a sua carga é lançada para Deus, você toma a carga que é de Deus. Qual é a carga de Deus? É a carga que traz, que na verdade não é uma carga. Você coloca a carga diante de Deus e ele coloca alívio para você. Então, por isso Jesus disse: tomem o meu jugo. O jugo do Senhor nos traz alívio para as nossas almas. E esse alívio corresponde a esse jugo que Jesus falou aqui no versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que nós carregamos quando colocamos uma questão diante de Deus, ocorre uma troca. Nós colocamos o fardo tão pesado diante dele, e ele coloca a sua paz, o seu alívio, a sua força, o seu poder, a sua graça, para que nós possamos derrotar o mal que está diante de nós, vencer e passar pela doença que está em nosso corpo físico, para nós podermos passar pela situação financeira que eventualmente esteja em dificuldade, para conseguir vencer e ultrapassar desentendimentos com relação aos nossos familiares, amigos, cônjuges e filhos, de tal forma que as coisas fiquem no seu devido lugar. Este Salmo 6, portanto, é um salmo que nos traz a confiança de que Deus tem misericórdia de nós e Ele nos abraça nas situações difíceis, de que nós podemos ser sinceros com Ele e lançar as nossas cargas diante dEle, que Ele com certeza nos trará alívio, consolo e conforto nas horas difíceis. Que nós possamos ter essa confiança totalmente em Deus e não ficarmos sobrecarregados com aquilo que não precisamos carregar, porque temos um Deus que nos ama e que cuida de nós.